Aula 3. Interpolação circular. Na aula de hoje, iremos ver outro comando para a movimentação da ferramenta, a interpolação circular. A interpolação circular permite que, utilizando o comando contínuo, sejamos capazes de programar uma movimentação em arco da ferramenta. Essa movimentação em arco pode ser tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, sempre com a velocidade de avanço controlada. Para sua programação, iremos precisar dos seguintes dados: a coordenada x e z do ponto final do arco, a distância do início do arco até o seu centro, tanto em x quanto em z, dado pelos parâmetros i e k, respectivamente, o valor do raio desse arco e o valor do avanço, ou da velocidade de avanço desse movimento. Aqui no exemplo, podemos ver os 4 arcos que compõem essa peça. O primeiro arco é este, de raio 15 mm. Vamos desenhar esse arco separadamente. Perceba que o centro desse arco está alinhado com o centro da peça e que esse arco forma um ângulo de 90 graus. Considerando que estaremos fazendo a usinagem dessa peça da direita para a esquerda, temos aqui o ponto de início do arco, o ponto final do arco e o ponto do centro do arco. Nesse exemplo, o movimento circular está sendo realizado no sentido anti-horário. Os parâmetros i e k representam a distância do ponto de início do arco, que é este daqui, até o ponto do centro do arco, que é este daqui. Nesse caso, a distância do ponto de início do arco até o centro do arco em x é de 0 mm, pois os dois pontos estão alinhados em x, como mostra a cota. Ou seja, I é igual a 0. E a distância do ponto de início do arco até o centro do arco em Z é de 15 mm negativos. Ou seja, K é igual a menos 15 mm. Pois a distância é medida a partir do ponto de início até o centro. Ou seja, nesse caso, indo em sentido oposto ao sentido do eixo. Por isso o valor é negativo. Antes de verificarmos as coordenadas do ponto final do arco, vamos analisar as coordenadas do ponto inicial desse arco. Nesse caso é fácil, pois o ponto inicial do arco está coincidente com o zero peça, por isso as coordenadas tanto em x como em z é zero, ou seja, x 0 e z 0. O ponto final do arco, considerando um arco de ângulo 90 graus, está alinhado em z com o ponto do centro do arco. Por isso, em Z, o ponto final se encontra na coordenada z-15, assim como o ponto do centro do arco. Já em x, o ponto final do arco se encontra na coordenada x30, igual a cota aqui no diâmetro dessa peça. Pois lembre-se, as coordenadas x são sempre medidas em diâmetro. Já no arco, cujo raio é de 5 mm, ou seja, esse daqui, para se calcular os parâmetros i e k, vamos novamente desenhar esse arco separadamente. Perceba que o centro desse arco agora está alinhado com um ponto de início em z e não mais em x, e que este arco forma um ângulo de 90 graus. Novamente, considerando a usinagem feita da direita para a esquerda, temos aqui o ponto de início do arco, o ponto final do arco e o ponto do centro do arco. Para a realização desse movimento, o movimento será feito no sentido horário, assim como mostra a seta. Lembrando mais uma vez que os parâmetros i e k representam a distância do ponto de início do arco, que é este daqui, até o centro do arco, que é este daqui. Nesse caso, a distância do ponto de início do arco até o centro do arco em z é de 0 mm, pois os dois pontos estão alinhados em z, ou seja, k é igual a 0. E a distância do ponto de início do arco até o centro do arco em x é de 5 mm positivos, ou seja, I é igual a 5, pois a distância é medida a partir do ponto de início do arco até o centro do arco, nesse caso, indo no mesmo sentido do sentido do eixo, por isso o valor é positivo. Além disso, perceba que apesar de ser paralelo ao eixo x, o parâmetro I é medido no raio e não no diâmetro.
Antes de verificarmos as coordenadas do ponto final do arco, vamos novamente analisar as coordenadas do ponto inicial desse arco. Então, o ponto inicial se encontra aqui, nessa posição, onde a coordenada x é igual a 30, que é o diâmetro aqui dessa peça. Já para calcular a coordenada z do ponto inicial do arco, podemos verificar a posição final do arco e subtrair o valor do raio desse arco, pois se trata de um arco de 90 graus. Nesse caso, a posição final do arco está aqui, na coordenada z menos 40. Como o raio é de 5 mm, a coordenada do ponto de início do arco em z é z menos 35. O ponto final do arco, considerando um ângulo de 90 graus, está alinhado com o ponto do centro do arco. Por isso, em x, o ponto final se encontra na coordenada x40, assim como o ponto no centro do arco. Como já vimos, a coordenada z do ponto final do arco se encontra em z menos 40. De forma análoga, podemos definir as demais coordenadas dessa tabela. Então, tanto para o raio de 7 mm, como também para o raio de 6 mm. A posição do ponto de início do arco é sempre a última posição programada antes da programação do arco. Por isso, não é necessário informá-la na programação do movimento circular. Na realidade, não há necessidade de informar todos os parâmetros para a programação do arco. Pode ser informado apenas o raio ou as coordenadas I e K. Por exemplo, para programar esse primeiro arco, vou movimentar primeiro a ferramenta com G01 até a posição x0z0. Depois, programo o arco utilizando as coordenadas do ponto final do arco e o raio. Então, as coordenadas do ponto final do arco e o raio. Ou então, eu poderia programar utilizando as posições do ponto final do arco e as coordenadas I e K. Programo novamente utilizando o G01 até a coordenada x30z-35 e volto a programar esse outro arco utilizando as coordenadas novamente do ponto final do arco e o raio, ou as coordenadas do ponto final do arco e as coordenadas I e K. Lógico que na maioria das vezes utilizar o raio é muito mais fácil que programar as coordenadas I e K. Somente em alguns casos muito raros pode acontecer de ser melhor programar as coordenadas I e K. Por exemplo, digamos que temos um arco que não tenha um ângulo de 90 graus e com raio de valor não inteiro, com muitas casas depois da vírgula. Digamos que nesse arco, apesar de possuir um raio de valor não inteiro, possua as coordenadas I e K de valores inteiros. Por se tratar de um arco de 90 graus, de um arco que não é 90 graus, isso pode acontecer. Nesse caso, é preferível utilizar os valores de I e K, já que vimos na primeira aula que é sempre recomendado utilizar valores inteiros na programação CNC e deixar que o controlador calcule as casas decimais. A programação da movimentação circular é bastante similar à programação da movimentação linear. Os códigos utilizados são o G02 e o G03 para a programação do movimento no sentido horário e anti-horário, respectivamente. Como também são códigos de movimentação, o G02 e o G03 também cancelam e são cancelados pelos G00 e G01. O código G02, então, é utilizado para a programação da movimentação circular da ferramenta em sentido horário. Para sua programação, são acrescentados os seguintes parâmetros: coordenadas do ponto final do arco e o raio do arco ou a distância nos eixos x e z do início do arco até o centro do arco, que são os parâmetros I e K. Além disso, o valor do avanço, caso necessite alterá-lo. Nesse exemplo, o G02 poderia ser utilizado para realizar o movimento de desbaste ou de acabamento desse arco de raio 5 mm aqui. O G03 utilizado para a programação da movimentação circular da ferramenta em sentido anti-horário possui uma programação muito semelhante. Nesse exemplo, o G03 poderia ser utilizado para realizar o movimento de desbaste ou de acabamento nesse arco de raio 15 mm.
Como já vimos na aula passada, o valor do avanço não precisa ser informado em todos os blocos. Uma vez programado, essa informação fica gravada na memória do controlador. Por isso, caso você já tenha programado o valor do avanço ou da velocidade de avanço em algum bloco anterior e não pretende alterar esse valor, não há necessidade de programá-lo novamente. Nesse exemplo, a ferramenta está se movimentando rapidamente até x0, z2, mantendo aqui uma distância de segurança de aproximadamente 2 mm. Depois se aproxima com um avanço de 0,15 mm por rotação até z0, posicionando a ponta da ferramenta no ponto de início do arco. Em seguida, é feita a programação do movimento circular no sentido anti-horário, utilizando o G03. Perceba que, como o avanço já foi programado no bloco anterior, não há necessidade de programá-lo novamente aqui. No bloco N40, volto a programar o G01. Isso é muito importante, não é muito comum as pessoas esquecerem de escrever o G01 novamente. Nesse caso, a ferramenta faria um movimento circular, no sentido horário, com raio de 15 mm novamente. No caso, ele então tentaria se movimentar do final do arco de raio 15 mm até o ponto do início do próximo arco, fazendo um arco de raio 15 mm dessa forma aqui. Nesses casos, é muito comum aparecer o erro raio muito pequeno. Por fim, no bloco N50, é programada a movimentação circular no sentido horário com o código G02, mais uma vez, sem a necessidade de programar o valor do avanço novamente, já que seu valor não vai ser alterado. É importante reforçar que o sentido horário ou anti-horário do movimento é sempre verificado pelo lado de cima do desenho, nunca pelo lado de baixo. Isso independente do tipo de cabeçote, frontal ou traseiro. Sempre verifica-se o sentido do movimento circular pelo lado de cima do desenho, ou seja, pelo lado aqui de cima do desenho. Nesse caso, um movimento anti-horário aqui e um movimento horário nesse segundo raio.